E aí, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. Começa agora o podcast Na Paz, um podcast que vai te fazer crescer, abrir teu entendimento e vai te deixar na paz. Hoje, meu irmão, hoje é 29/7/2024. Essa data precisa ficar registrada porque nós temos hoje aqui um convidado muito abençoado, um homem de Deus que tem muito para acrescentar na nossa vida. Seja bem-vindo, pastor Júnior Lima. Olha, que prazer, que honra estar com você aqui com a gente no Na Paz. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu amigo e pastor Charamanaia. Que satisfação. Muito obrigado pelo convite de verdade. Olha, eu fico assim muito agradecido a Deus porque a nossa amizade ela vem de tanto tempo, né, mano? Sim. Já são mais de, acho que 25 anos, eu acredito, que nós temos essa amizade, essa aliança. A nossa família é amiga. Nós temos juntos aí contribuído para que o reino de Deus cresça. E também eu sei que você é um homem que gosta de desafios. E Sim. Começando logo o nosso bate-papo Na Paz, para te deixar logo na paz, você é pré-candidato a vereador na cidade de Itaitinga. Meu irmão, e o que foi isso? Como foi que você chegou nesse projeto? Qual a necessidade? O que foi que te levou a entrar nessa rota da política? Legal. Pastorzão, puxando aqui um pouco da história, a gente compartilha da mesma visão e dos mesmos sonhos, né? Que é ganhar uma cidade, uma juventude. Nós, como pastores de igreja, agora a gente rompe um pouco os limites, vamos para as famílias, para crianças, etc. Então, ano passado, a nossa cidade, Itaitinga, tem mais de 30 anos e eu não sei o porquê, eu não sabia o porquê não tinha sido realizada ainda uma Marcha para Jesus, um evento, né, na minha opinião, que deve ser 100% evangelístico e é um ato profético, nós entendemos dessa forma também, não tinha acontecido. E eu sempre aguardando pelos mais antigos, respeitando esse tempo, porém, ano passado eu tomei a decisão de realizá-la e senti desafios, como você também sente, para realizar os seus eventos. Você sabe o quanto hoje a política eu entendo que são acessos e nós precisamos, nós que queremos fazer o bem, nós que temos a melhor das intenções, nós temos a vontade, a força, mas muitas vezes nós ficamos detidos na burocracia. Isso. E aí eu senti isso, eu senti dificuldades e foi quando eu fui tomado por um espírito o mesmo espírito que tomou Davi para enfrentar o gigante. É gigantesco o desafio, não é fácil. Com certeza. Nós não temos tradição política e a gente sabe que, principalmente no interior, né? Apesar da gente estar ali na região metropolitana, mas é um interior, a gente sabe o quanto é desafiador por conta da cultura. E aí eu decidi colocar o meu nome à disposição, né? Acreditando no serviço que eu tenho prestado lá, são mais de 10 anos dedicado ali na região. Então já casei pessoas, já apresentei crianças, né? Já salvei emergências, né? Nas mais diversas áreas. E aí eu acredito que agora, com essa oportunidade de colocar o nome à disposição, Deus pode assim estar nos dando graça. Eu acredito também que eu seja resposta de oração para alguns irmãos aí, para crentes que desejam ter aí um representante que possa realmente, de fato, defender a nossa causa, que é a causa do Evangelho. Então, basicamente é isso. Ah, que maravilha. Eu já ouvi, pastor Júnior, pastores falarem que o pastor ele já tem esse acesso e o trabalho espiritual. O pastor ele sabe o que é o espiritual, ele conhece o espiritual. Nós trabalhamos não somente com o emocional, né? Sim. Mas o espiritual ele é o principal, porque o nosso Deus ele é espírito. E dizem que na política, quando nós temos a realidade com demônios. Sim. E dizem que na política tem mais demônios que qualquer outro lugar. Eu imagino. O que é que você tem sentido, irmão?
Já que você está entrando nessa área agora, como é que você vê essa atmosfera espiritual dentro da política no momento, ali no seu território da Itaitinga? Cara, eu não sei se você vai concordar comigo, pastor, meu amigo Douglas, mas a Bíblia nos fala que Daniel foi cativo para a Babilônia. Foi para um local mais honroso, mais privilegiado, mas estava ali como um escravo. Mano, espiritualmente nós não temos nenhuma amarra, somos livres. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa sociedade, eu não sei você, mas eu me sinto um pouco amarrado, cativo, justamente por conta de algumas coisas que nós precisamos nos submeter. Então, Daniel fez a diferença ali na Babilônia. Imagina o peso espiritual, a carga espiritual que Daniel não sentiu ali, né, com todo aquele contexto, com toda aquela cultura desgraçada, né, que era na Babilônia, porém o cara fez a diferença. Né? Não se absteve do seu compromisso com Deus, fez o que tinha que ser feito e Deus deu para ele o livramento e o honrou. Então assim, nós sentimos, porque os ambientes de fato são ambientes que revelam, né, muito, falam muito. Eu acho que eu compartilhei com você no nosso último jantar que na mesa, descaradamente, a pergunta que me foi feita. Então, assim, para mim, eu não me sinto em nenhum momento constrangido ou qualquer coisa, até porque ser crente dentro da igreja, no nosso ambiente congregacional, é muito fácil. A nossa chamada não é para dentro de igreja, mano. Verdade. A nossa chamada é para realmente enfrentar, até porque a gente veio de lá, a gente sabe dos desafios, né? Eu não nasci em berço cristão, você sabe disso. Tive as minhas superações, eu acredito que essa vai ser mais uma superação e tudo isso vai ser para a glória de Deus. Perfeito, perfeito. Você estava falando e eu estava lembrando a respeito da ministração que nós assistimos juntos, da pastora Neuza, né, que é uma pessoa muito importante para nós dois. Sim. E ela falou muito da igreja nuclear, que é a igreja que está ali, fechada, né, e a igreja expansiva, a igreja que vai lá fora. Dentro dessa chamada que você está me dizendo aqui a respeito da política, da chamada que Deus está te levando, o que é que você vê a respeito dessa expansão de um pastor presidente, já a gente vai entrar nessa área do pastoreio também. Sim. Ali, né? Pastor presidente de ministério que assume a postura de ir para o lado da política para ajudar a sociedade e o seu território. Na minha reunião eu digo o seguinte, cara, eu tô indo porque não teve ninguém que tivesse tido a coragem de ir. E tem muito no nosso DNA essa parada do desbravar, né? Quando eu cheguei ali em Pedras, para cuidar de uma família, eu não imaginava que um dia nós estaríamos com igreja edificada, né? Com prédio. As coisas foram acontecendo e tomando formas. Então, assim, a gente tem na nossa característica esse desbravar. Né? Eu lembro exatamente como foi que nós trouxemos a pastora Neuza aqui para a cidade, né? Então tudo que a gente quer é topar com outro doido. Eu acredito que nós vamos topar ali com alguns malucos ali, né? Que estão ali inseridos ali no município e que compartilham do mesmo espírito e da mesma visão. Com relação a ser pastor presidente e ter essa iniciativa, a gente já vive uma vida de renúncia, né, o Douglas? Eu falo que não é pela grana, porque o que hoje o município paga para um vereador lá na cidade, eu poderia ganhar de outras formas. Eu tenho experiência em outras áreas que podem me dar esse recurso com muito menos trabalho. O problema é que nós temos uma vocação, nós temos um propósito. Uma causa, né? Uma causa. Uma causa. É uma causa. Então, eu entendo que para viver de fato o propósito, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Uhum. Então, apesar de alguns olharem que é status ou poder, né? A gente olha que é uma causa. Né?
E que se nós não ocuparmos esses lugares, pessoas más, né? Pessoas mal intencionadas, pessoas com um caráter duvidoso vão ocupar e nós vamos precisar se submeter. Afinal, a Bíblia diz que toda autoridade, né, ela é constituída por Deus e a gente vai precisar se submeter, né? A nossa omissão vai nos condicionar a essa submissão. E aí, nós não queremos mais isso. Chega, irmão. A gente precisa se posicionar. Perfeito. Né? E esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu, só para concluir aqui essa parte, passar para você, nós fomos treinados há décadas, né? Nós que caminhamos debaixo da cobertura do apóstolo René, eu lembro, desde quando nós o conhecemos, somos doutrinados nessa área. Tem que chegar o tempo da ousadia, e eu acredito que esse é um tempo que Deus reservou para que a gente pudesse se manifestar, né, e se posicionar. É o tempo da conquista, né, Júnior? Isso. É o tempo da conquista, é o tempo da força. Eu acredito que muitas sementes já foram plantadas, né? Sim. Agora também é o tempo da colheita, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E saindo dessa parte aí, um pouco da política e entrando na área ministerial. Eu sei que você é um pastor, cara, desbravador, né? Amém. Que chegou ali no bairro Pedras, como você falou, para consolidar uma família, e hoje tem uma igreja de relevância ali no território, que todo mundo conhece. Quem fala de Pedras conhece o Ministério El Shaddai ali. Como é que estar naquele território? Como é que foi chegar ali? Como é que tem sido hoje? Como é que está a igreja? Cara, como eu falei, nós vamos completar o 9º ano. Alguns desafios foram superados, outros permanecem. Nós estamos ali, o que é chamado região limítrofe, né? Que é fronteira. E é comprovado que todo bairro que está dividido entre municípios sofre com a questão do desenvolvimento. Então, nós temos esse desafio. Toda a região ao entorno cresceu, no quesito população, em outras áreas também. Nós ainda estamos a ser desenvolvidos. Eu tenho dito, tenho profetizado, que Deus tem reservado o melhor. Quando vier, vai ser o melhor. Nossa região ali, o entorno da igreja ali, tem muitos sítios, ou seja, é muita terra na mão de poucas pessoas. Uhum. Algumas famílias tradicionais, né? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. E eu creio dessa forma, eu creio que Deus está reservando o melhor, né? Eu vejo naqueles terrenos ali prédios sendo edificados, ali multidões chegando ali, quando vier vai vir com força. Vai vir com força. Em nome de Jesus, tá? E assim, com relação da pandemia para cá, né? Sintetizar um pouco a história. Na pandemia nós sofremos muito com a violência. Essa violência ceifou ali a vida de alguns jovens, tanto que eu fiz alguns movimentos lá para tentar recuperar, buscando recuperar a coragem das pessoas e a autoestima das pessoas ali, porque foi gerado um certo preconceito, né, por conta a rua da igreja é onde aconteceu enfrentamentos ali de facções. Então, assim, nós temos lidado com esses desafios, com as armas que Deus tem nos dado, né, com as ferramentas que Deus tem nos dado. Para algumas pessoas eu digo, pessoal, eu não estou aqui só de passagem, eu tenho minha vida dedicada aqui. Então, seja o desafio que for, eu vou procurar enfrentar, né, com a graça de Deus e com o favor do Senhor. Mas é isso, basicamente é isso. Né? O desafio de estar ali localizado em uma fronteira, né? Numa região limítrofe. Que ninguém sabe se é Fortaleza... Há quem cobrar. Há quem cobrar, né? Na hora do voto, estão ali garimpando voto a voto. Mas na hora da responsabilidade, um joga para o outro. Sim. É por isso que a gente precisa de representação. É verdade. E assim, eu sei que você falou um pouco sobre juventude e a gente tem a história muito aproximada entre nós dois.
é o amor pela juventude, né? Você foi um líder pioneiro aqui com a juventude, né? Era o líder da AGE, Aliança Jovem Internacional, que veio para cá, houve movimentos. Como está a tua visão hoje para com a juventude no momento? Fortaleza, Itaitinga, estadual, no Brasil. Qual a tua visão como hoje pastor-presidente, que não é mais aquele líder de jovens, que trabalha na rede de jovens nos sábados à noite, mas é um cara conhecedor da juventude. Como é que tu tem visto a juventude hoje na tua igreja, a juventude na cidade? O que é que você tem observado dentro do povo cristão no momento? Cara, com toda sinceridade, eu vejo que a nossa safra, né, a nossa época era uma safra diferenciada, né? Nós temos muitos jovens ainda comprometidos, afinal, se não tivéssemos, não manteríamos, né, a onda que temos mantido. Mas nós vivemos uma época assim bem sobrenatural, né? Que de fato nos consolidou. O meu medo é saber se daqui a 10, 20 anos essa galera de hoje vai ter o mesmo compromisso que nós temos. O legado. O legado, né? Com toda essa, como é que eu posso dizer, superficialidade, né? Uhum. Da fé, da né? fé, dos princípios. muitas vozes, né? Uhum. A internet tem um lado bom, mas também tem um lado sombrio. Uhum. As pessoas, elas descobriram que as polêmicas e querer, né? O cara não quer pagar o preço de cuidar da vida, Uhum. de visitar, né? De cuidar, de acompanhar, mas ele quer influenciar. Então a gente lida com esses desafios, né, dos dias. A gente sabe que tudo que puder comprometer a fé das pessoas vai aparecer. E assim, a gente precisa da graça mesmo do Eterno, né, do Todo-Poderoso, para que a gente possa marcá-los, né, como um dia a gente foi marcado. Sacudi-los, né? Sacudi-los, né? E você falou aí um pouco do start do projeto juvenil, né, que eu participei. Hoje você é um cara que tem feito isso de uma forma muito, muito tremenda, né? Deus tem te dado essa graça, Deus tem te dado esse favor de marcar essa... Pela misericórdia. De marcar essa geração, mas sempre é assim, né, mano? Eu, hoje, nesse desafio político, eu vejo algumas pessoas que a gente imagina chegar junto, se esquivarem, né? Ou até mesmo apoiar projetos paralelos. E a gente às vezes fica se perguntando, mas não foi diferente com o Gideão, né, mano? A gente entende que se não for assim, Deus não é honrado, né, mano? A gente vai achar que é a gente que consegue alguma coisa ou que faz alguma coisa. Então, o resumo é ver acontecer, né? Como a gente tem visto, tem acompanhado, já estamos aí às vésperas aí, eu sei que você vai já falar do Jump Ceará, né? Mas é isso, eu creio, né? Deus não permitirá que se apagar o pavio que fumega. Verdade. Né? Então eu creio que tem centelhas aí espalhadas no estado do Ceará que não vão se apagar, e eu tenho certeza que essa chama, o Espírito vai soprar e ela vai incendiar o nosso estado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma das coisas tremendas que acontece de todos os convidados que vêm aqui são histórias, né? Me conta aí uma história interessante, legal, que você teve como a juventude, como líder de jovens, algo que marcou sua vida, algo que marcou a vida de outros, algo que ainda hoje é forte, né? Nós estávamos aqui comentando a respeito da minha filha que está aqui nos ajudando. Sim. E quando nós temos filhos assim,
Isso é muito maravilhoso. Filhos que nos ajudam, filhos que estão sendo marcados pela nossa chamada. Por quê? Porque tem um pai, tem uma mãe dedicado. Então, assim, alguma história interessante com a juventude que você vivenciou, tanto você como a pastora Débora, que logo, já a gente vai entrar no lado família, tá aqui? Legal. Certo? Eu preciso saber, né? A gente precisa saber. Conta aí alguma história interessante. Cara, o que mais nos marcavam era quando nós íamos realizar algum evento, né? Que a gente não gosta nem de chamar de evento, né? Mas algum movimento que nós fazíamos, eram as loucuras que a gente fazia para preparar, né, o ambiente, as consagrações, 24 horas de adoração. Uau! Né? Top! Subidas de monte, essas preliminares, né, que acontecem é o que mais nos marcam, né? A liseira também, demais, para realizar. Meu Deus. É o problema grande. Né? Então, assim, são essas experiências que a gente vai... E que hoje, para a gente fazer o que faz e chegar onde chegou, que eu creio que ainda está só começando, tem muito a ver com o que nós... que a gente aprendeu lá, né, no início lá do ministério, lá, fazendo essas loucuras, essas doideiras. E assim, o resultado, né, cara? O resultado é muito tremendo. Hoje, o líder de jovens da nossa igreja é um pastor consagrado, que nós ganhamos lá atrás. Era um jovem sem nenhuma perspectiva de vida. Foi hoje ganho, formado, né? Forjado. Foi ganho, né? Passou por todo esse processo. Hoje casado, com filhos, dono do seu negócio, da sua empresa. Hoje um dos maiores dizimistas da igreja. Que bênção, né? Que bênção. Então, é isso que nos marca. E é isso que prova, né? Assim, o quanto o caminho, ele é um caminho correto, né? E é isso. Tremendo, tremendo. A respeito do pastor Lima Júnior, pai. Quem é o pai? O pai Lima Júnior. A família Lima Júnior, do pastor Lima Júnior. Conta para nós. Cara, isso é uma área que eu gosto muito de falar, sabe? Hoje eu tenho 20 anos de casado, né? Hoje, inclusive, tá ali do meu lado ali, minha princesa, sempre. Cara, eu vejo como uma missão. Nós entendemos que nossos filhos não são nossos, né? Eu lembro muito bem que Evelyn, quando nós programamos, né, a vinda de Evelyn, foi uma alegria tê-la. Com alguns anos depois, nós programamos Pedro, né, que foram nascendo os nomes. No Pedro, quero fazer aqui um ponto interessante. Fica à vontade, meu, pode falar. No Pedro, eu ia fazer vasectomia. Ia fechar a fábrica. Isso. Débora estava com alguns meses, né? Débora estava com... Pedro estava com uns 6 meses, 7 meses. E aí eu decidi fazer vasectomia porque imaginava que era o que eu conseguia, né? Não 2, mas administrar aqui 2 crianças, né? Família, 2 crianças, tá bom. E aí eu lembro que eu estava na recepção da clínica para fazer primeiro a entrevista. Não sei se você sabe como é que é. Eu sei, porque eu fiz o processo, fui 3 vezes e não deu certo fazer. Foi? Tem um mistério aí, viu, mano? Graças a Deus. E aí, cara, no meu caso, eu na recepção, o telefone toca, Débora, eu disse: oi, minha filha, você tá onde? Eu digo: tô aqui na recepção aqui da clínica. Ela disse: você não precisa mais fazer, pode voltar, eu tô grávida. Maravilha, que maravilha. E aí, cara, do jeito que eu tô rindo aqui, eu comecei a rir, não sabia. Ela disse que chorando em casa, né? Mas assim, irmão, às vezes eu fico olhando assim pra minha família, eu fico imaginando o mundo sem o Davi, que é o meu caçula. Cara, eu tenho uma família privilegiada, eu sou muito bem casado, né? Tenho filhos maravilhosos.
Douglas, nos treinamentos de família, eu procuro dizer que, assim, nós como pais, provedores, nós queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, para nossas esposas. Mas, cara, uma das coisas que eu luto com toda a minha força é para guardar a inocência dos meus filhos. Tremendo, Eu sim. sei o quanto a maldade me atrapalhou. Eu lembro exatamente quando a maldade, né, no que diz respeito na área sexual e outras coisas mais, entraram na minha vida. Então eu sei o quanto isso atrapalhou, né? E o que eu puder fazer, com todas as minhas forças, eu vou fazer para que essa maldade também não atrapalhe o crescimento deles na área espiritual, principalmente, e também na área emocional. Então, eu tenho uma família maravilhosa. Minha filha hoje é levita, canta no altar. Maravilha. Ontem nós estávamos no altar e o Pedro, né, que é o do meio, disse: pai, eu quero servir, vê um local aí para me servir. Tremendo, né? Isso é muito bom. E o outro fica lá na cantina lá com a tia, fica servindo também. Comendo salgadinho também, com certeza. Cara, tu acredita que ele pegou o gosto para negociar, né? Também deve ter puxado de alguém, né? E aí, meu irmão, ele tá tendo experiência de multiplicar o dinheirinho dele, né? E isso é bom porque a gente sabe que a gente tem que forjar de agora. Eu não sei se você vai entrar nessa área, mas a minha primeira experiência Se você deixar, eu entro. Com o negócio foi com 9 anos de idade. Olha aí que maravilha. Né? E a razão qual que foi? Eu estudava em colégio municipal e na época meu pai não podia me dar dinheiro todos os dias para lanchar. E nem tinha necessidade porque na escola municipal tinha lá a merenda, né? Tinha uns macarrãozinhos gostosos, Tinha. né? Tu estudou em colégio municipal? Passei um tempo. Foi? Foi. Tu comeu naquele prato azul? Prato azul, com aquela xícara azulzinha, pronto. Que tinha o café com leite, outras vezes um chocolatezinho. Pronto. Eu experimentei desse plano. Pronto. Então, cara, então não tinha necessidade dele me dar dinheiro todos os dias. Porém, tinha uma galera, um ecossistema, que eu queria fazer parte dele, que era um povo lá mais selecionado, que merendava, mesmo tendo a merenda da escola, merendava após a escola numa lanchonete, era o McDonald's lá da época, né? O McDonald's da época. Dos nossos dias lá. Uhum. E aí eu queria entrar lá, só que eu não tinha dinheiro para ir lá para a lanchonete. Foi quando eu vi um cara, né, com essa galera, e eu disse, cara, esse cara não tem grana não, mano. Vou procurar saber o que ele tá fazendo. E aí o cara disse que tava vendendo garrafinha. Aí eu disse, se liga o que é garrafinha, né? Sim, eu sei, a garrafinhazinha. Pronto. O cara corta aqui. E aí eu disse pra ele, cara, eu posso vender esse negócio também? Ele disse, pode. Você compra o isopor e o cara te dá lá consignado lá. Na época ele falou uma outra palavra, só que hoje a gente sabe que é o consignado. E aí tu vende e presta conta no final do dia. Aí eu disse, eu posso fazer? Pode. Então pronto. E aí foi a primeira vez que eu entendi sobre crença, né? Se fulano pode, eu também posso. É verdade. Então foi a minha primeira experiência com o negócio. A partir daí comecei a entender, né, como negociar. E aí foi a minha primeira experiência, e aí gerou outras experiências hoje na minha vida. E aí é isso. E aí ele tem tido essa experiência, eu acho maravilhoso, porque é uma parte da vida que você vai forjando, né, entendendo. Ele gastando o dinheiro dele, às vezes ele vem me pedir, eu digo, gasta do teu dinheiro. Ele diz, não, pai, não. Aí eu digo, interessante, né? Tu quer gastar o meu, mas não quer gastar o teu, né? Então isso aí você vai preparando os filhos aí para serem lançados aí, as flechas, né? Essas flechazinhas aí que são boas, né? Eu achei interessante, eu até ontem na ministração, né, eu usei o que você me falou no nosso jantar, né, que eu te fiz algumas perguntas a respeito de finanças,
E eu até falei ontem, no culto, na ministração do culto lá na igreja, que eu tinha conversado com um pastor, não disse seu nome, mas eu falei que tinha conversado com um pastor que me deu uma ideia, até brinquei, me deu uma chave, como o Pablo Massal. Ele me deu uma chave. E eu passei aquela dica ontem para a igreja, né, a respeito do empreendedorismo, né, que o crente ou qualquer pessoa, você que está assistindo esse podcast, pega a visão. Pastor Júnior. Pastorzão, a gente vê que a cultura do Brasil, eu não tive ainda a experiência de ir na América ainda, mas já tive experiência em nome de Jesus. Mas a gente tem informação que a cultura deles é bem diferente da nossa. É uma cultura mais dominante. Nós temos uma cultura mais de serviçal, né? Aquela cultura mais uma vez, conversando com um cara, ele disse, dá uma olhadinha nos orientais aí. Vê se essa galera aí que está tomando o nosso comércio aí, procura se eles estão trabalhando de empregado para alguém, né? Você vê aí os coreanos, você vê aí os chineses aí. Então, isso aí tem muito a ver com a mentalidade, né? Tem muito a ver com mentalidade. Então, e a gente sabe que o Brasil ele tem aí uma educação, né? Que ela é intencional, a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que não tem nada por acaso, né? Tudo é intencional. Para nos fazer realmente viver com essa submissão, né? Essa condição que os recursos oferecem, né? Por exemplo, um assalariado hoje, mano, você que é um cara que já acessou algumas coisas, você tem uma família, já acessou algumas coisas nobres, você é um cara excelente, um cara nobre, você sabe que não é fácil, é quase impossível para uma pessoa que se limita ao salário mínimo acessar, né? E esses treinadores aí, os caras que desenvolvem pessoas, falam que você tem que ter essa experiência para você desejar, né? A gente sabe que a Bíblia já nos ensina os princípios, a rota, né? E fala, né, sobre a presença quando você entra no Santo dos Santos, né? Que até tem a música, né? Em outro lugar, né? A gente não quer estar, ou seja, é a excelência de Deus, né? Deus nos fez com esse DNA, com essa característica, só que muitas vezes nós nos limitamos achamos que não é pra gente. A gente olha, contempla, o ímpio olha, deseja, enfrenta e consegue. Nós olhamos, desejamos, mas recuamos porque ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar, né? E isso trava. A verdade é essa. Eu entendo que o maior movimento social, Pastor Douglas, é o empreendedorismo. Perfeito. Né? Eu não acredito em nenhum movimento social que deixa as pessoas condicionadas, que vão alimentar elas para o resto da vida. Uhum. Eu creio em movimentos sociais que libertam, que apontam uma solução ou que geram uma solução. E a gente sabe que isso é possível. Uhum. Nós conhecemos ações, né, cooperativas, enfim, a gente sabe que a gente está vivendo uma época da informação, do treinamento. Uhum. Então, se as pessoas quisessem realmente libertariam, né? Então, houve uma situação na igreja, um casal que estava já para perder a casa, né? Como eu lhe contei, estava com vários meses aí da casa comprada. E aí eu disse para ele, mano, tu tem que empreender, não tem para onde correr. Teu pai pode pagar essa tua conta? Não. Pastor, tua mãe pode? Não. Os pais dela podem? Não. Sou eu e ela. Então, mano, tu tem que empreender. Então, assim, não custa nada e custa uma atitude. Uma atitude, uma ação. Uma ação. Então, isso faz total diferença, né? A gente sabe muito bem que quem quer alcançar realizações, dificilmente vai conseguir na condição de empregado, porque
O empregado, ele trabalha ali 11 meses, tem o 12º mês ali de férias, mas na maioria das vezes ele pode ter os dias de folga, mas ele não tem recurso para desfrutar, na verdade. E aí isso é para a gente vender as nossas horas de trabalho para alguém, que a gente compra essas horas, que a gente se dedique para o nosso próprio negócio. Perfeito, perfeito. Essa é a dica, irmãos. Aí você que está assistindo aqui o nosso podcast, você está vendo que isso aí faz a diferença, né? É uma oportunidade. Existem oportunidades que não podem ser perdidas. Sim. E aí foi, além da oportunidade, foi a palavra direcionada, porque todo mundo tem que ouvir alguém. Sim. Todo mundo quando nasce tem que ser direcionado, ensinado. Às vezes o irmão estava precisando só de um direcionamento e está aí sendo mudado. Então você que está assistindo, você pode pegar esse direcionamento, levar e aplicar na sua vida. Isso é muito interessante. Caminhando para o final, Pastor Júnior. Caminhando para o final, que maravilha estar aqui contigo, cara. Que maravilha. Isso aqui só faz acrescentar, né, na minha vida e com certeza todos que estão aqui assistindo também. O Pastor Júnior, um sonho. Cara, eu continuo com o mesmo sonho de quando eu tive uma experiência em São Paulo, no Ibirapuera, né? Foi o meu primeiro congresso da Visão, participei, né, de ver aquela multidão. Meu sonho é de ver multidões, né? Eu compartilho, intercedo e oro, a gente compartilha dos mesmos sonhos, de ver estádios lotados, né? De almas, de vidas, de pessoas. Até os estádios. Né? A gente tem sonhos pessoais, particulares, tem, mas nenhum deles é maior do que eu acredito que os sonhos de Deus nas nossas vidas, né? Qualquer outra coisa que Deus decidir acrescentar, a gente vai receber, vai usufruir, mas o que queima de fato no nosso coração são os sonhos de Deus. E eu espero e creio e vou lutar com todas as minhas forças para vê-los sendo realizados. Que tremendo. Se o Pastor Júnior não fosse pastor, eu sei que você tem outras obrigações, mas se o Pastor Júnior não fosse pastor, o que o pastor seria? O que você seria? Cara, procuraria ser um empresário muito bem sucedido para investir no reino, né? Pra investir com toda a força no reino. Eu tive hoje pela manhã em uma empresa de um cara que era vendedor de pão na pandemia. E até a pandemia. E na pandemia ele começou a fazer essas rotas de pão. E aí começou a aumentar o mix dele. Hoje é um empresário muito bem sucedido lá na região. Um cara com faturamento aí milionário, né, mês. E os caminhões dele, ele tem o segredo Malaquias 3:10. Né? Todos os caminhões dele tem lá Malaquias 3:10. Então, ele é um cara que tem a maior prazer e satisfação de contar o segredo dele. Ele disse que o primeiro voto que ele fez, ele disse, olha, se o Senhor me honrar, me abençoar, ele estava no final do ano, ele disse que os próximos 2 meses, tudo que ele faturasse, tudo que ele ganhasse, ele ia dar para Deus, ia dar para o reino. E eu estou falando de uma época que ele não tinha dinheiro nem para se sustentar direito. Ele disse que o primeiro dinheiro foi R$10, daqui a pouco de 10 passou para 500, depois de 500 passou para 1.000, 10.000 e foi aumentando, né? Desses 2 meses, se não me falha a memória, ele disse que ganhou uns R$30 mil e ele deu tudo para a obra de Deus. Então, isso mudou a história dele, mudou a vida dele. E a gente, assim como o testemunho dele, nós temos vários testemunhos ao nosso redor, né? E a gente sabe o quanto a semente ela é desatadora, o quanto ela condiciona o futuro, o quanto ela escraviza o futuro de fato. Então, se eu não fosse um pastor, eu queria estar como um empresário aí, né, bem sucedido aí, para que a gente pudesse potencializar o reino de Deus. Tremendo, tremendo. E para finalizar, cara, eu queria que você deixasse uma palavra, abençoasse as pessoas que estão assistindo o podcast, aquilo que Deus tocar no seu coração,
lance para o povo, lance essas chaves, essas sementes, aquilo que Deus tem aquecido no teu coração para este tempo. Ontem eu ministrei, ontem eu tive a oportunidade de falar sobre tirar oferta, Douglas. Nós temos uma dinâmica lá na igreja, hoje, graças a Deus, nós temos alguns pastores, e ontem eu tive a oportunidade de falar sobre oferta, né? E João 6 fala da história da mulher samaritana, fala ali de um encontro, fala ali de uma transformação de caráter, né? Quando Jesus revela ali a vida, a história daquela mulher, e naquele processo de conversão gera logo, desperta logo nela ali o desejo de buscar a Deus, né? E ela fala que os judeus fala sobre os montes, de onde adorar, de onde buscar o Senhor, e ali Jesus fala que ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? A mensagem que eu queria deixar para que a igreja ela pudesse, de fato, romper a busca, né, além do espírito, né? As pessoas, elas até têm a sede, o desejo da espiritualidade, mas às vezes se esquecem do caráter, né, da verdade. A verdade está ligada ao caráter, né? Às vezes, o que ainda nos trava, né, como igreja, é, de fato, guardar qualquer tipo de inverdade ali, esconder no coração ou, assim, alguma coisa que fica querendo trazer comportamentos duvidosos. Então, a Igreja de Jesus precisa se libertar. Jesus está voltando. Nós vimos aí as Olimpíadas aí, não tem nada por acaso, não tem menino bobo ali. Com certeza. Né? E nós vemos aí os sinais da volta de Jesus, porque está tudo preparado aí para o anticristo. Né? Biblicamente falando, a gente sabe que aquele cavaleiro ali não está ali à toa. Aponta para o anticristo. Então, assim como tem os profetas de Deus, também tem os profetas de Satanás. E o que a gente precisa, de fato, é nos preparar. Às vezes as pessoas me perguntam com relação ao Apocalipse. Eu disse, mano, você nem precisa se preocupar com o que passou, nem com o que há de vir. Você tem que se preocupar com agora, meu agora. Irmão, entendeu? Perfeito. A gente tem que estar se preocupado com agora, entendeu? A gente tem que ter uma vida santa hoje, a gente tem que arrumar a nossa vida hoje, organizar a nossa casa hoje, e na hora que o Senhor decidir vir, que venha. Na hora que a buzina tocar... nós estamos prontos, preparados e querendo, né? Verdade. Show, cara, show. Maravilha. Mais alguma coisa a acrescentar, meu irmão? Porque maravilhoso, cara, Cara, só te agradecer. Obrigado pela moralzinha. Moralzinha. Obrigado pela honra, né? Que Deus te abençoe. Amém, meu amigo. Que Deus te fortaleça, que Deus te guarde. Amém. Te protegendo aí das ciladas do inimigo. Em nome de Jesus. E que Deus te dê a estrutura e a força que você precisa aí para potencializar tudo aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Cara, muito obrigado. Obrigado demais pela sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? A gente tem essa aliança, a gente tem essa amizade. Isso é muito maravilhoso, meu irmão. Eu acredito completamente, tenho uma plena convicção no meu coração que quem assistir esse episódio vai ser muito acrescentado. Amém. Tenho certeza que vai ser muito abençoado. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe o ministério, essa empreitada política que você está entrando agora, e que Deus seja contigo ali, te guarde muito. E deixa o convite aberto, que venha mais vezes. Uma das propostas do podcast, ele não é tão demorado, por quê? Porque eu quero deixar o gostinho de quero mais. É como as células. Uma célula não pode passar de 1 hora, porque se passar, perde aquele negócio, né, de sabor. Então, as portas estão abertas, meu irmão, para vir outras vezes. Amém. Em nome de Jesus, muito bom, muito obrigado. Beleza? Valeu. Quero agradecer a você, meu irmão, que está aqui assistindo nosso podcast. Agradecer toda a equipe da Hype 85. Estamos aqui no estúdio. Que Deus abençoe sua vida. Não se esquece...
Olha, se inscreve no canal, segue o Instagram da gente e que Deus te abençoe. E até a próxima aqui no podcast Na Paz, que vai te fazer crescer, vai abrir teu entendimento e vai te deixar na paz. Deus abençoe.